Trabalhando para pagar as despesas ou trabalhando para gerar lucro? Essa é a pergunta de ouro para os empresários e empresárias de hoje. Vamos nessa, no Cafezinho de Terça, falar sobre faturamento e lucro. Bora lá para o último cafezinho de terça do ano. Bem-vindos e bem-vindas para vocês que estão chegando por aqui. Se ainda não, se inscreva no nosso canal para receber as notificações e acompanhar sempre o nosso bate-papo de terça-feira no nosso cafezinho. E não esquece, deixa seu like também para dar aquela força e a gente seguir com tudo no próximo ano de 2026. Vou ter que gravar tomando, que hoje eu fiz café real e aí eu fico sem café. Em 2021, quando eu comecei a consultoria, o foco era em empresas, pequenas e médias empresas, atendendo os empresários do Brasil. Hoje eu já atendo finanças pessoais, a gente tem uma equipe que trabalha com pessoas físicas, eu também, e empresarial. Lá no começo, eu percebi a necessidade do cliente, do empresário, entender melhor os seus números. O empresário está lá, abre a porta, né? Quando é um comércio, cumpre horário, paga os boletos, apaga incêndio. O empresário bombeiro está cheio por aí, que passa o dia inteiro apagando incêndio, tentando encontrar uma forma de colocar dinheiro na conta para cobrir o cheque especial, para cobrir aquele boleto de fornecedor, para cobrir aquele que ele antecipou do contas a receber, enfim, aquela bagunça. Pegando crédito emprestado para pagar 13º e férias e achando que isso é o normal dos empresários brasileiros. Assim como na vida de um vendedor, quando quer bater meta, muito preocupado com o valor que ele está vendendo, o empresário traz esse pensamento das vendas para o negócio dele e acredita que somente aquele número de faturamento, aquela meta, aquele teto, aquele título é o que importa na vida dele. E quando consultoria chega, a gente tem o desafio de quebrar essa ideia na mente dele e explicar que aquilo é uma mera meta e muitas vezes é o ego do empresário representado. Bati X mil reais em vendas, superei 200 mil, superei 1 milhão no ano. As ditas cifras, plaquinhas de faturamentos que se vê muito na internet hoje, as plaquinhas de faturamentos aí no pessoal que vende no digital. Uma mera meta. Faturamento é meta. Registra isso aqui pra gente dar sequência no vídeo. Um ponto muito importante que eu quero trazer, obviamente que a gente vai conseguir pincelar isso aqui, querendo entender mais sobre esse assunto, me escreve e a gente conversa sobre o seu caso, seu cenário, sua realidade. A gente precisa entender o que vem depois do faturamento. Em 2025 encontrei empresas com faturamentos vazios. É inacreditável quando a gente começa a fazer. Você coloca 150 mil de faturamento, você vai detalhando, vai montando o relatório gerencial com ela. Não vou ficar citando os nomes técnicos dos relatórios aqui para não dar nó na cabeça de ninguém, mas é um relatório que basicamente descobre o percentual de lucro que você está tendo. O cliente coloca o percentual de lucro no produto e acredita que é aquele o lucro dele. Eu tenho 30% de lucro, eu tenho 50% de lucro. Meu amigo, se você tivesse 50% de lucro de tudo que você vende, limpo na sua mão, no seu bolso. Eu não estou falando de margem bruta, de lucro bruto. Quando falamos de lucro, falamos quanto sobrou de tutu para o seu bolso. Quanto que efetivamente você lucrou. Todo esse trabalho que você fez, essa troca de dinheiro, pagou fornecedor, pagou funcionário, pagou imposto, pagou taxa de cartão, pagou despesa, aluguel, energia, lá. Quanto sobrou? Isso é o lucro por si. E muitos não têm essa informação. Uma pergunta que a gente faz é: você tem os indicadores da sua empresa? E você que é empresário, eu te pergunto, você tem? Percentual de despesas fixas, percentual de lucro líquido, percentual de investimento que você está fazendo na sua empresa, percentual de endividamento. Que sim, as empresas estão endividadas, muitas vezes é estratégico, é preciso um empresário estar endividado para crescer. Mas, na maioria dos casos que chegam aqui, pelo menos a realidade que nós atendemos, é um endividamento doentio, não é um endividamento para crescimento, é um endividamento para pagar despesas, que deveria estar saindo de dentro do seu relatório, de dentro do seu lucro, de dentro do seu preço. Não vamos entrar nos outros braços da consultoria, que seria a precificação, que seriam outras pernas. Quero falar somente sobre o faturamento em si, para a gente entender que não é somente a meta de vender a todo custo. Vender a qualquer força, a qualquer modo, para eu ter giro na minha empresa. Se você pensa isso, se você já ouviu falar isso, entende que tem coisa errada. Vale mais a pena, sim, vender menos e vender melhor.
E essa equação é mais satisfatória de provar para o cliente quando a gente coloca por A mais B o quanto não é somente aumentar faturamento, é preciso aumentar lucro líquido. E isso a gente faz com conhecimento técnico. E é preciso ter os números da sua empresa. E aí a gente vai para a segunda fase dessa estrutura, que é entender se de fato você tem os números na sua mão. Ser empresário no Brasil, abrir uma empresa, muitas vezes é estar na frente no atendimento, atendendo. Se é prestador de serviço, se é um comerciante no comércio pequeno, ele faz todo o operacional, ele lança as coisas e às vezes não lança os detalhes, essa é a questão, ele faz a venda. Ele é um tirador de pedido, como são conhecidos alguns dos vendedores por aí. É um simples tirador de pedido e não gerencia sua empresa. Dar um passo atrás, olhar para os números e entender de fato aonde que tem esse dinheiro. Muitos clientes chegam e falam: Raquel, faturei 1 milhão no ano passado e não vi a cor desse dinheiro, o que está acontecendo? E aí vai o nosso trabalho de desmembrar e explicar para ele por A mais B aonde está o dinheiro. Fazemos isso sozinho? A consultoria faz isso sozinho? Não. O empresário precisa sim organizar os processos. Então em consultoria a gente organiza os processos e é preciso um tempo para dedicação. Alguns empresários demoram inclusive para tirar o tempo para fazer a reunião inicial, a reunião de alinhamento, que a gente vai começar a consultoria, já não se tem tempo. E aí você percebe a desorganização, porque não ter tempo também é desorganização. É a questão de prioridades. Ele está priorizando o errado no negócio dele e está deixando de gerenciar. Já falamos isso aqui lá atrás no YouTube, voltamos a puxar. O que não é medido não é gerenciado. De nada adianta você ter um número de faturamento, que faturamento é ego, faturamento é meta, e você não ter os outros números da sua empresa. Para você entender o seu lucro. Porque ter lucro no negócio é sanidade. É realmente insano você ter um esforço físico, mental, psicológico para fazer grandes vendas. Passamos há pouco tempo da Black Friday. Grandes vendas, grandes descontos para não ter lucro. É insano. Você brincar de ONG dentro do seu próprio negócio, que não tem nada de ONG. Tem imposto para pagar, tem empregados para pagar, tem benefícios, despesas, enfim, uma estrutura toda. É insanidade você querer trabalhar sem lucro. Então, quando você não sabe de fato se você está tendo lucro, precisamos construir o segundo pilar. Lucro é sanidade. Então, entender esse lucro. E aí bate na questão: Raquel, mas não é melhor eu vender mesmo sem lucro? Não. É insano isso. Precisamos ter lucro. Aí eu prefiro vender menos e vender melhor. Para ir com esses dois pilares, construir o terceiro pilar do empresário, que é o caixa é rei. O que isso quer dizer? O seu caixa financeiro, o seu capital de giro. Quanto você tem para manter a sua empresa caso você não venda esse mês? Porque pensa comigo, ser empresário é ter um investimento em renda variável. É variável porque oscila e é variável porque tem uma capacidade excelente de lucratividade. Você sai da renda fixa, que está lá ganhando seu 0,7, agora, né, nos 15% ao ano, num pico máximo, mas nós temos fase de renda fixa ganhando 6, 7% ao ano. Você fica limitado. Quando você pisa na vida de empresário, na vida de empreendedor, você tem a possibilidade sim de lucrar, e lucrar muito, lucrar por mês, lucrar 20% ao mês, enfim. Cada nicho é um nicho, cada realidade é uma realidade. Mas, quanto maior a possibilidade de rentabilidade, maior o risco. Então, ter uma empresa, a gente considera ser mais arriscado do que, inclusive, investir em renda variável, investir em ações, investir em cotas das outras empresas. Você está investindo no seu negócio. E você não tem certeza nenhuma da prosperidade dele. Mas você tem um ponto a seu favor. Você tem o teu conhecimento. Teu know-how no negócio, o teu conhecimento, e por isso você se sente seguro dominando ele. Então você precisa entender se ele está dando lucro, se esse faturamento é vazio. Está dando lucro? Se ele estiver dando lucro, ele precisa produzir caixa. Afinal, qual é o objetivo do seu negócio? Aí você vai me falar agora a missão da sua empresa, que é valorizar, larará. O objetivo de qualquer empresa aberta é gerar lucro, certo? Gerar caixa. Por isso a sanidade do lucro. Tendo lucro, eu vou gerar caixa, eu vou gerar capital de giro. Se você está me ouvindo nesse momento e está administrando uma empresa sem capital de giro nenhum, pisa no campo da insanidade também. Não é possível a gente administrar um negócio de qualidade sem termos capital de giro. E aí começa a contrair empréstimos para a criação de capital de giro. É errado? Não. Tem um momento estratégico que a gente talvez precise fazer isso. Mas fazer
corriqueiramente, cronicamente, fazer isso para pagar 13º dos funcionários, fazer isso para pagar qualquer situação corriqueira de manutenção, qualquer outra situação que aperta seu caixa, a primeira reação é pegar empréstimo e pagar juros em cima daquele dinheiro. Construir caixa é uma missão da empresa e ela vai fazer isso através da geração de lucro. Não tem caixa? Luz vermelha para você que tem coisa errada. Não tem caixa, tá furando caixa, tô precisando pegar empréstimo um atrás do outro. Por quê? Porque o caixa da tua empresa, ele tem que ser o rei. O reinado é dele. Primeiro ele, depois o seu bolso. Primeiro ele, depois o restante da estrutura da empresa. Quanto de caixa você precisa? Você tem esse número? Se você não tem as suas anotações, se você não sabe aonde estão indo as suas despesas, se você não tem o básico registrado, você não vai saber nem um mês das suas despesas globais quanto é. Quanto você gasta com um mês de fornecedor, com um mês de despesas fixas, tendo um giro comum na empresa? Uma informação valiosa para a gente construir pelo menos um mês de capital de giro. E aí a gente faz esse trabalho de formiguinha, que o trabalho de consultoria empresarial é um pouco mais lento, de conseguir ter recheio nesse faturamento para ele não ser vazio, ele vai trazer lucro para essa empresa com muita sanidade e vai construir um caixa, que é o rei. E aí esse caixa vai determinar os pagamentos das dívidas, caso tenha atraso, as retiradas de lucro do sócio, que é para isso que ele veio, que é para isso que ele abriu uma empresa. Empresário não tem empresa para retirar Prolabore. O Prolabore, ele existe, a gente pode até falar num outro vídeo sobre ele, e é o salário do chefe. É o salário para pagar as despesas dele, para ele sobreviver. Não para ele investir com o Prolabore e criar grandes cenários e viajar. As retiradas de lucro que são a hora do sócio efetivamente falar, pronto, tá aqui meu lucro. Com ele eu vou viajar, com ele eu vou investir para minha aposentadoria, com ele eu vou fazer aportes nos meus investimentos, com ele eu vou comprar um carro, com ele eu vou reformar a casa, com as retiradas de lucro. E aí a graça da coisa são os nossos dividendos, que muito se fala por aí dos dividendos, a retirada do lucro do sócio são os dividendos. Não sei, Raquel, eu retiro todo mês, eu não tenho Prolabore fixo, aí você já vai sentindo as dificuldades do planejamento financeiro dentro de uma empresa. Não ter o Prolabore fixo, não ter o salário padrão fixado, não ter datas de retirada, nem saber se pode ou não retirar aquele dinheiro. O dinheiro até está em caixa, mas ele está devendo um monte e ele não tem essa sensação se esse dinheiro está disponível mesmo ou não. Vai longe esse papo, vai longe essa conversa. Eu só quero que você, empresário e empresária que está me ouvindo, ligue sua luz laranja, ligue sua luz vermelha, se tudo que eu narrei aqui tem acontecido por aí, ou pelo menos grande parte. Lembra, faturamento é ego, lucro é sanidade, caixa é rei. Os 3 pilares. Se você quer organizar esses pilares na sua empresa, quer organizar e entender o teu percentual de lucro, se a tua despesa fixa está muito elevada, se não está, se é o custo do teu produto que está fora e a gente tem que negociar com fornecedores, enfim, saber administrar e gerenciar a tua empresa de fato, com os números na palma da tua mão, me escreve. Manda uma mensagem nas nossas redes, tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp, tem o Instagram, tem muitas formas de contato. Manda sua mensagem, me conta com o que você trabalha, desde quando você trabalha, faz um relato breve da tua empresa do que está acontecendo. Eu vou entrar em contato com você, a gente vai fazer um bate-papo, vem uma reunião de alinhamento gratuita, diretamente comigo. Empresarial é a Raquel que atende, e aí assim, através de muitos cafezinhos e uma consultoria muito bacana, a gente vai construir um melhor formato. Tô fechando 2025 hoje com clientes que chegaram em abril com 9% de negativo no seu resultado de lucro, quase 10% negativo mês, e batemos alguns meses do ano com 9% positivo. É um mercado singelo, o lucro dele é apertadíssimo, a gente precisa trabalhar para conseguir nascer. Tem mês que foi 5, tem mês que foi 9. Mês ideal, 9% de lucro. Saímos do 9 negativo, fomos para o 9 positivo. Quer outro exemplo? Espera aí. Clientes que chegaram com as dívidas explodindo, que estava com 10% de endividamento, hoje a gente conseguiu chegar a 5% de endividamento e mudar o jogo dentro da empresa construindo caixa, produzindo caixa. Cheguei lá com 10 mil negativo em cheque especial, hoje eles estão com 20 mil de caixa positivo. Não é mágica, foram 6 meses de trabalho. Não é mágica que acontece, eu preciso do seu esforço. Tá interessado em entender os teus números, em entender melhor a tua empresa? Nos escreve, como eu falei. Encerrando 2025, não quis fazer um post melodramático falando sobre o final de ano e etc e tal. Eu desejo sim que você realize, mas eu não desejo isso somente em dezembro, somente na virada do ano. Eu desejo a cada semana, a cada mês, a cada atendimento. Eu, do lado de cá, sempre busco viver em abundância, viver em plenitude. Afinal, é por isso que a gente está aqui e tudo passa muito rápido. Então que você vive em abundância, que você vive em plenitude. Quando eu falo de organizar o dinheiro, de cuidar do dinheiro da empresa, do dinheiro do seu bolso, é justamente para você conseguir usufruir
dessa abundância. Não viver pagando juros, não viver pagando o passado. Que isso faça sentido no seu novo ano, cada vez mais, mês a mês. Se fica muito difícil, muito complexo um recomeço, fatia ele e começa por etapas e saiba que do lado de cá tem eu e um time completo esperando para poder te estender a mão e te ajudar nessa missão. Feliz 2026, a gente se vê em breve. Até logo!